22, Dirama Kala Shakalari Manari Suriri. Deus trouxe essa palavra para mim agora quando estava na hora da adoração. Lakai Karasta Kravashuse. E achei bem interessante, entendeu? Ele diz o seguinte ah. aqui, né? Eu vou só ler esse texto aqui para vocês entenderem mais ou menos do que se trata. Mateus 22, né, a partir do versículo 1, ele fala o seguinte. De novo Jesus, ao falar por parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as bodas de seu filho. Então enviou seus servos a chamar os convidados para as bodas, mas estes não quiseram vir. Enviou ainda outros servos com este recado: dizei aos convidados: eis que já preparei o meu banquete, os meus bois e cevados já foram abatidos e tudo está pronto. Vinde para as bodas. Eles, porém, não se importaram e se foram, um para o seu campo, outro para o seu negócio, e outros, agarrando o servo, o maltrataram e o mataram. O rei ficou muito irado, enviou suas tropas e exterminou aqueles assassinos e lhes incendiou a cidade. Então disse os servos: está pronto a festa. Está pronto a festa. Mas os convidados não eram dignos. E depois, meu Deus, e depois nas encruzilhadas dos caminhos e convidai para as bodas a quantos encontrares. E saindo aqueles servos pelas estradas, reuniram todos aqueles que estavam maus e bons, e a sala do banquete ficou repleta de convidados. Então, porém, o rei, para ver o que estava à mesa, notou ali um homem que não trazia vestes nupciais. E perguntou-lhe: amigo, como entraste aqui sem veste nupcial? Ele emudeceu. Então ordenou o rei aos servos: amarrai-o pelos pés e mãos e lançai fora. Nas trevas ali haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são chamados e poucos são os escolhidos. Queridos, quem aqui já foi convidado para um casamento? Quem já casou? Acho que alguém já casou aqui, né? Eu casei e eu convidei pessoas também. E quem aqui já foi convidado para um aniversário, um casamento, alguma coisa assim? Quem já foi convidado? Quem recebeu um convite nas mãos? Quem recebeu? Todo mundo? Todo mundo recebeu. Então, deixa eu falar uma coisa para vocês aqui. Quero ler essa outra parte aqui que Deus falou também para mim. Fala o seguinte, Apocalipse 19, e Apocalipse 19, 7 fala assim: alegrai-vos e exultai-vos, dando glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesmo já ataviou. Por lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Então me falou o anjo: escreve, bem-aventurados, felizes são aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. Amém? Olha só. Eu tenho estudado bastante, o Espírito Santo de Deus tem falado muito sobre a volta de Jesus, sobre o tempo que Jesus está se aproximando. E aqui nessa parábola, Mateus 22, ele está falando que o reino dos céus é semelhante a uma pessoa que está casando. A um homem que deu um banquete de casamento. Na verdade, o rei deu um banquete de casamento para o príncipe, que era o seu filho. E ele convidou as pessoas para o casamento do filho. Entendeu? Mas só que as pessoas que ele convidou, todos eles estavam ocupados com alguma coisa. E é muito interessante, ele fala o seguinte, né? Quando ele enviou outros servos, os servos mataram os servos das pessoas da cidade, mataram os servos do rei. E na verdade ele está falando aqui sobre Jesus, ele está falando sobre os profetas que vieram antes de nós e anunciaram Jesus, anunciaram a vida dele. Mas só que é muito interessante uma coisa aqui. Eu queria que vocês prestassem muita atenção. Isso aqui é marcante para a nossa geração. Isso aqui. Naquele tempo, existia um tipo de convite para as bodas. Naquele tempo existia um tipo de convite para as bodas, de qualquer casamento. E os tempos mudaram, entendeu? Os tempos mudaram. Nós estamos vivendo no século XXI. E o que acontece?
Deus nos deu um convite. Deus deu um convite para essa geração, para nós, para a gente participar do casamento do Cordeiro, do casamento de Jesus, com a igreja. Ele está falando sobre o dia que Jesus vai voltar e vai arrebatar a igreja, e vai levar consigo. Então o que acontece? Mas só que hoje, presta bastante atenção, querido, isso aqui é muito profundo. O convite que ele está dando para nós, na realidade, foi completamente diferente de todos os convites que já aconteceu antes. O convite que Jesus deu para nós foi sinais. Esses são os convites de Jesus para essa geração. Sinais. Qual é o primeiro? Vamos dizer, quais são os convites que Deus tem dado para nós e está indicando que vai ter um casamento? Mateus 24, ele fala sobre muitas coisas. Eu queria que você, se você puder abrir, mas eu vou falar aqui que Deus está querendo dizer mesmo, né? Queria só ler uma parte para vocês aqui. Mateus 24, a partir do versículo 1. Ele fala bem assim: tendo Jesus saído do templo, iam se retirando quando se aproximaram dele seus discípulos, para lhe mostrar as condições do templo. Ele, porém, disse: está vendo tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará pedra sobre pedra, tudo será derrubado. E os discípulos perguntaram, né? No monte das Oliveiras chamou Jesus assentando, quando se aproximaram dos seus discípulos, em particular, eles pediram, diz-nos, quando sucederão essas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? Deixa eu falar uma coisa para vocês aqui, ó. Qual será o sinal da sua vinda e da consumação do século? Na verdade, ele está querendo dizer assim, qual será o sinal, qual será o teu convite para as bodas do teu casamento? Ele está falando assim, qual será o convite? E os convites de Jesus, o convite de Deus, para a gente participar, para essa geração participar do casamento, são sinais. Escreva isso aqui, olha só. E ele respondeu, vede que ninguém vos engane, porque virão muitos sem seguir meu nome, dizendo eu sou Cristo, e enganarão muitos. E certamente ouvireis falar de guerra e rumores de guerra. Vede, não vos assusteis, porque é necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fomes e terremotos em vários lugares, porém tudo é o princípio das dores. Então sereis atribulados e vos matarão, sereis odiados por todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo muitos hão de se escandalizar, trair, odiar uns aos outros, levantar-se-ão muitos falsos profetas, enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. E aquele que perseverar ao seu fim será salvo. E será pregado esse evangelho do reino por todo o mundo, para o testemunho de todas as nações, e então virá o fim. Deixa eu falar uma coisa para vocês aqui, ó. Nessa parte aqui, eu acho muito interessante. A maioria do que está dizendo aqui já se cumpriu. Entendeu? O que está dizendo aqui nesse Mateus 24, a maioria das coisas aqui já se cumpriram. Foi acontecendo depois que Jesus subiu. Entendeu? E os discípulos continuaram a missão. Mas só que algumas coisas aqui ainda não aconteceram. Eu queria chamar a atenção de vocês para um tempo que Deus está trazendo para nós, para a nossa geração. Entendeu? Esse tempo, o convite dele, eles são sinais. O convite de Jesus são sinais. Mas esses sinais, eles estão abertos para todos aqueles que estão dispostos a ver. É só olhar para o céu. Entendeu? É só olhar para o céu. Então, queridos, tem muitas coisas acontecendo hoje, tem muitas coisas acontecendo meio que constantemente na nossa geração. E esses acontecimentos, eles são sinais, é um convite de Deus para o casamento de Jesus, o casamento do Cordeiro. Então, olha só, a gente sabe, a gente que vê noticiário na TV, a gente está vendo que tem acesso à internet, a gente vê que muitas coisas estão acontecendo, muita coisa ao mesmo tempo, sabe? A questão das luzes de sangue, entendeu? A questão de Israel, da Rússia querendo invadir Israel agora, em setembro. Eu estava pensando ontem, eu fui dormir umas 3 horas da madrugada estudando sobre isso, pesquisando, e eu estava pensando, digo, meu Deus, qual é o sinal do Senhor para a minha vida, para a minha geração, para mim mesmo. E eu vi que já aconteceu algumas coisas e eu estava presente ali.
Entendeu? Algumas coisas estavam presentes, eu comecei a captar algumas coisas para me alinhar com o céu. Entendeu? Eu comecei a ver coisas, sinais no céu, Deus falando, olha, vai acontecer isso, e acontecia. E se você vai pesquisar sites da NASA, por exemplo, um monte de coisa, Deus está falando, eles estão colocando, são coisas que, querido, que está acontecendo, é palpável. Entendeu? Então, e muito interessante que esse tempo agora, o convite de Jesus está muito mais nítido do que antes, nas gerações passadas. Está muito mais claro para a nossa geração do que para deles. E olha só, tem alguns acontecimentos que eles serão marcantes a partir de hoje. Você pode ter certeza, pode analisar isso. A partir de hoje, a partir desses tempos agora, principalmente a partir de setembro desse ano. A partir do começo, primeiro dia de setembro, querido, se eu fosse você, eu me separava, eu me enfiava, eu ia orar, cara, para entender o que Deus está trazendo. Porque escreve o que eu estou falando para vocês. Setembro desse ano, começo de setembro desse ano, no decorrer desse ano até o final, vai começar a acontecer coisa que você não tem noção. Então, olha só, eu queria chamar a atenção de vocês para pelo menos 3 coisas que vai acontecer esse ano ainda. Dia 13 de setembro vai acontecer um eclipse parcial, entendeu? Eclipse parcial. E isso ele vai entrar numa festa também de Israel, que é a festa das trombetas. E a gente está no ano do Shemitah também, que é o ciclo dos 7 anos, entendeu? Então o que acontece? Esse ano é um ano de pedir perdão, de limpeza, de pedir perdão de pecado, de pagar a dívida, de perdoar a dívida um do outro. Deus está chamando a nossa atenção para se limpar, entendeu? Se limpar para algo que Ele está trazendo. E olha só o que acontece. No dia 27 para o dia 28 vai acontecer um outro eclipse total, da lua total. E ontem eu estava estudando, cara, quando eu vi aquilo, eu fiquei louco. Eu digo, meu Deus, quase todos os eclipses que já aconteceram na Terra, de 10 anos para cá, o Brasil não viu. O Brasil não viu, a nossa nação não teve como ver. A gente ficou sabendo através de sites da NASA, tudo, mas ninguém viu. Agora, no dia 27 para o dia 28, o Brasil vai ver esse sinal no céu. O Brasil vai ver, a nossa nação vai ver. O pessoal daqui do hemisfério, o que é isso aqui? Sul, né? Sul. Hemisfério Sul, Brasil? Pois é, então a gente vai ver, a gente vai ter como ver esse sinal, entendeu? O que acontece? Então, tipo assim, e também, exatamente nesse dia, tem um cara doido, tem um profeta de uma cidade litorânea, lá perto do Caribe, que Deus começou a falar com ele relacionado ao meteoro que está caindo, todo mundo está doido, com medo, dizendo que a NASA está dizendo que não é, mas tipo assim, quando aquele meteoro caiu na Rússia, eles não perceberam. Entendeu? Como é que a NASA não percebeu um meteoro daquele tamanho cair na Terra e tipo assim, meio que eles não detectaram nada. Eles estão dizendo assim, olha, se houvesse realmente alguma coisa vindo sobre a Terra, a gente ia detectar muitos aí falando que, olha, daqui a pelo menos 100 anos não vai acontecer nada na Terra relacionado a meteoro, nada. Mas como foi que aquele meteoro caiu na Rússia e ninguém viu nada? Não é só a NASA que faz a pesquisa espacial, tem a China e também tem a Rússia. Entendeu? São pelo menos três que fazem essa questão de pesquisa espacial. Então o que acontece? E provavelmente em setembro agora, é o ano do Shemitah também, né, que acontece. E todo mundo está prevendo um dos maiores colapsos da história das nações. Isso provavelmente vai acontecer com a América, que é a país de mais potência no mundo atualmente. Entendeu, queridos? Então o que acontece? E eu sinceramente, eu estou orando, tenho buscado, tenho pesquisado, tenho buscado fontes seguras, né? Principalmente a palavra, e assim, e Deus está começando a falar muita coisa relacionada à volta de Jesus. No ano de 2017, vai acontecer uma coisa, uma das mais loucas que eu já pesquisei, e que é algo que está na palavra, e também que não somente a palavra, mas fontes como a NASA, como outros estão trazendo para a gente entender. É exatamente aquela profecia de Apocalipse que fala da mulher vestida do sol. 2017 tem uma constelação chamada Virgo nas estrelas, que vai ter e vai entrar em órbita com a Terra, o Sol, a Lua. E essa constelação ela vai formar exatamente a mulher vestida do sol. Está aqui na Bíblia. Está aqui na Bíblia. Então, querido, a palavra, o Senhor disse assim que Deus lhe daria o quê? Ele daria os astros como sinais para a gente.
eu estava procurando entender, digo, Deus, o que é astrologia, que os caras estão fazendo macumba agora, tipo assim, e o que é de Deus? Porque na realidade, a astrologia, ele fala quando a pessoa olhava para o céu e começava a fazer adivinhação. Mas na realidade, o próprio Deus fala assim, olha para o céu, olha para os sinais do céu, que ia acontecer. Então a lua geralmente, o eclipse lunar, geralmente para o povo de Israel, é um sinal para o povo de Israel. É sinal que alguma coisa vai acontecer em Israel. Quando acontece algum sinal no sol, isso aí tem a ver com as nações. Com as nações da terra. É algo que é como se fosse um juízo de Deus sobre toda a terra, entendeu? E relacionado ao eclipse lunar, é algo especificamente sobre Israel. É por isso que a gente tem que estar muito ligado a Israel nesse mês de setembro. E eu fiquei sabendo de uma reportagem, né? Eu vi uma reportagem, muito bom você ver no noticiário, não novela, mas noticiário, jornais, nesse tempo agora. E disse que a Rússia está se preparando para invadir Israel, entendeu? E a Síria também, para invadir Israel, porque eles querem formar um Estado palestino. Cara, isso pode ser a Terceira Guerra Mundial, e pode ser muita coisa. O Brasil deixou de apoiar Israel, por exemplo. O Brasil saiu fora. Tipo assim, não está mais apoiando Israel. Não teve aquela questão que o Brasil assinou lá para Israel ser o Estado, aquela coisa toda. Então, queridos, só para a gente resumir isso aqui, esses são os convites palpáveis para a nossa geração. Entendeu? Esses são os convites palpáveis. Não é para teu tataravô, nosso tataravô, não. É para nós. É o convite para a nossa geração. Os convites de Jesus para o casamento do Cordeiro, queridos, são sinais. São sinais. Esse convite, tipo assim, ele manda um, aí depois de algum tempo ele manda outro. Para te lembrar que ele não esqueceu. Entendeu? Eu acho muito interessante o que diz aqui, ó. Que ele manda... que ele fala assim, né, que sobre os servos, né? Os servos que ele enviou para fazer o convite. Então, ele fala assim que teve um cara aqui que ele olhou na festa e disse assim, cara, como é que esse cara entrou aqui sem as vestes nupciais? Como é que tu chegou aqui sem vestes, entendeu? E é muito interessante que a palavra fala o seguinte, que o Espírito de Deus na nossa vida é o selo. É o selo da nossa redenção. Da mesma maneira que Deus ele falou assim, olha, eu vou passar no Egito e eu vou matar todos os primogênitos. E vocês vão ter que pegar o sangue e passar sobre os umbrais dos portos, para que não sejam tocados seus filhos. Então, eu creio que, queridos, o selo, as nossas vestes nupciais dessa geração, que se você é convidado para um casamento, você tem que ir vestido apropriadamente. E é muito interessante que as pessoas que ele convidou primeiro eram pessoas que eram nobres, entendeu? Eram nobres, ele convidou as pessoas que eram nobres, mas só que os nobres não quiseram. Ele começou a chegar, tem uma outra versão disso aqui, acho que é outro evangelho, ele fala assim, que ele chamou os aleijados, tipo, vem de prostitutas, vem todo mundo que quis veio, entendeu? Então, por que as vestes e esse tipo de gente, assim, esse tipo de pessoas? É o Espírito Santo, entendeu? E a palavra que Deus tem falado, querido, para nós, é que o Espírito Santo de Deus, da mesma maneira que ele pairava sobre aquela geração, muitas gerações atrás, ele tem pairado sobre a nossa geração. Ele procura lugar, ele procura um ambiente para repousar, entendeu? Então, assim, eu queria chamar a atenção nossa, nessa tarde, para esse tempo de identificar os convites de Deus. Identificar os convites de Deus para a nossa geração. E marcar, entendeu? Quando a gente convida alguém, quando você é convidado para um casamento, você começa a se preparar a isso. Não, esse dia eu não vou trabalhar porque eu tenho um casamento. Então, você começa, as mulheres geralmente começam a fazer o cabelo e não sei mais o que, e comprar uma roupa apropriada, aquela coisa toda. Por quê? Porque você tem um entendimento que alguma coisa vai acontecer. Amém? Alguma coisa vai acontecer, está prestes a acontecer. Então, queridos, eu queria chamar a atenção nossa nessa noite agora,
para identificar os convites de Deus. Essa canção que Deus deu aqui, cara, essa canção aqui, isso aí é uma revelação. Isso é uma revelação. Deus está fazendo isso, querido. Só para fechar aqui, rapidinho. Apocalipse 22. Apocalipse 22. Ele fala o seguinte, né? Aquilo que a gente estava cantando agora há pouco. Apocalipse 22, versículo 17, fala assim: o Espírito e a noiva dizem vem. Aquele que ouve, diga vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, beba de graça água da vida. Ei. Então, queridos, esse é um convite. Oh. É o convite, né? E ele fala aqui em Apocalipse 19, né? Feliz, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. Amém? Ei. Ah, Senhor. É isso aí. Amados, Meu Deus. uma coisa é muito Eles certa. estão ceando aqui, meu pai. Uma coisa é certa. Fora os sinais, desde que eu era jovem, sempre ouvi falar da volta de Jesus. Mas de pouco tempo para cá, o meu espírito tem se compelido de uma forma, vem um frio na barriga. É uma coisa muito diferente sobre o que Deus está fazendo. Se eu acredito que eu faço parte, eu tenho uma identidade, eu encarnei uma palavra de verdade, uma palavra veio e essa palavra sou eu. Eu sei quem eu sou hoje, na linha do tempo eu sei quem eu sou. Se eu sou a geração de Malaquias 4:5, que virá Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Se eu sou essa geração profética, quando João Batista veio, disseram, é Elias? Amado, se eu sou parte da geração profética, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, enquanto Deus está trabalhando na igreja, Ele está trabalhando em Israel ao mesmo tempo. As coisas vão se conectar. E essa noite eu estava dormindo e veio um versículo no meu espírito, eu só vou ler esse versículo. Até o 5:20 eu ouvi bem claro, eu estava dormindo, mas meu espírito não. Pois eu lhes digo, Jesus dizendo, que se a justiça de vocês não for superior à dos fariseus e mestres da lei, de modo algum entrarão no reino dos céus. Eu ouvi muito claro isso. Guilherme, se a sua justiça não for superior à dos fariseus, de modo algum você vai entrar no reino dos céus. Essa palavra, a palavra veio depois do período interbíblico do silêncio de Deus em João Batista. João Batista pregou algo. Lucas 3:8, deem frutos que mostrem arrependimento. O machado está posto à raiz das árvores, e toda árvore que não der bom fruto será cortada e lançada no fogo. Surgiu João Batista, depois de um período de muita escuridão, dizendo, produzam frutos de arrependimento, porque o machado está posto à raiz das árvores. E o Senhor fala nesse versículo de Mateus 5:20, se a sua justiça não for superior aos fariseus, amado, os fariseus surgiram no período interbíblico, silêncio de Deus, escuridão. Quando Deus se cala, a religião prevalece. Quando Deus se ausenta, a religião cresce. E esses homens, eles tinham uma certeza, uma segurança na religião. Eles tinham uma certeza. Eles eram filhos de Abraão. Eles eram filhos, descendentes de Jacó, de Israel. Eles eram os herdeiros da promessa. Eles eram os ungidões. Eles tinham um procedimento de culto, de ritual, sem vida algum. E eles se justificavam o tempo inteiro. Aí aparece um cara doido lá no deserto. Filho de Zacarias. Um homem que foi separado, escolhido, não para trilhar o caminho mais fácil. Um homem que foi escolhido como mensageiro para a vinda do Senhor Jesus. João Batista. E ele clamava naqueles dias, arrependei-vos. Arrependimento. Produzam frutos dignos
de arrependimento. Amado, hoje todo mundo é cristão. Os dias são muito parecidos com os dias da primeira vinda de Jesus. A religião prevaleceu, a religião cresceu. Há tantas heresias hoje. As pessoas aprenderam na igreja, na teologia moderna, que se fizesse uma oração, aceitassem Jesus e marcasse aquele dia na Bíblia, elas eram salvas. Uma geração que não se arrependeu, que não nasceu de novo, que não foi regenerada. Amado, se a sua justiça não for maior a dos religiosos, de forma alguma você vai entrar no reino de Deus. Jesus fala essas palavras em Mateus 5, no Sermão da Montanha, no contexto que ele fala, sede sal da terra, sede luz do mundo. Jesus fala em Lucas 6,43, nenhuma árvore boa dá fruto ruim, nenhuma árvore ruim dá fruto bom. Toda árvore é reconhecida por seus frutos. Amado, você quer saber se você nasceu de novo, se você vem dele, se você conhece o Pai? Só tem uma forma de conhecer isso em você, pelos seus frutos. Infelizmente, a gente vive uma crise teológica prática hoje. Se nós sabemos, por que não fazemos? Porque, amado, o que nós não fazemos, o que só sabemos, se torna religião. Você sabe que deve fazer o bem e não faz. Amado, qual é o seu fruto? Jesus fala, ninguém colhe figos de espinheiros, nem uvas de ervas daninhas. Por que vocês me chamam, Lucas 6,46, Senhor, Senhor? Amados, o judeu, quando ele enfatizava algo, porque vocês dizem Senhor? Talvez uma pessoa que se converteu, Senhor, duas, Senhor, Senhor. Lucas 6,46, e vocês não fazem o que eu vos digo. Amado, qual é o seu fruto? Jesus fala várias vezes isso, Mateus 7,16, vocês o reconhecerão pelos seus frutos. Toda árvore boa dá frutos bons, mas a árvore ruim dá frutos ruins. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai. Qual tem sido o seu fruto? Qual é o seu fruto? Agora, amado, se Jesus fala em João 15 que Ele é a videira verdadeira e o Pai é o agricultor, que todo ramo que está nele dá fruto e aquele que não dá, Ele corta e joga fora. Amado, não é um fruto que vem de você, porque você não é um galho que vive à parte. É o fruto que vem dele, é a vontade dele, é a seiva que vem do Pai. Não é o fruto que você fala, eu vou fazer boas obras, eu vou dar marmita para os mendigos, eu vou fazer alguma coisinha, eu vou dar água para o sedento. Amado, é o fruto, sabe que fruto é esse? É o fruto pelo qual você veio a essa existência. Aquele que faz a vontade do meu Pai produz fruto. Jesus fala, se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Por que eu estou falando disso, amado? Mateus 21, na primeira vinda de Jesus, quando ele entrou em Jerusalém, quando ele está indo a caminho de Jerusalém, Mateus 21, 19, ele vê uma figueira à beira do caminho. Oséias 9:10 diz o seguinte, quando encontrei Israel, foi como encontrar uvas no deserto. Quando vi os antepassados de vocês, foi como ver os primeiros frutos de uma figueira. E quando Jesus ele entra em Jerusalém, amado, Deus segue protocolos. Quando ele vem no primeiro evento dele, ele vê uma figueira. Diz ele viu uma figueira à beira do caminho. Aproximou-se dela, mas nada encontrou a não ser folhas. E ele disse, nunca mais dê frutos. Imediatamente a árvore secou. Amado, o Senhor está voltando, Ele está avisando, Ele está dizendo que Ele vem, Ele vem, Ele vem, Ele vem. E quando Ele estiver vindo ao nosso encontro, Ele vai olhar para mim, Ele vai olhar para você e Ele vai procurar pelos frutos. Não são frutos de religião, não são frutos que os homens talvez vejam e reconheçam, são os frutos que são visíveis aos olhos